Rivais todos unidos contra o Futebol Clube do Porto. Já temos mais dados sobre esse caso do Fábio Veríssimo, já temos acesso ao relatório. Temos também declarações do Vilas Boas a abordar o caso e o próximo jogo. O próximo jogo do Porto, que é para a Liga Europa com o Utrecht. Já temos novidades nos convocados, mas já lá vamos. Antes disso, pedir a todos que deixem o vosso like no vídeo para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores. E se já subscreveram, partilhem com aquele vosso amigo portista. Vocês sabem que eu gostar deste vídeo. Começando então pelo jogo do Porto com o Utrecht. No próximo vídeo, amanhã, já iremos analisar esse jogo do Porto para a Liga Europa. É um jogo importante, é a quarta jornada da Liga Europa. Pode ser um jogo decisivo, onde o Porto pode dar um passo muito importante para passar à próxima fase. O Vilas Boas, nas declarações que fez no aeroporto, disse exatamente isso. A Liga Europa é um objetivo do Porto. Parece que não, porque o Porto tem sempre dado prioridade ao campeonato. De facto é a prioridade. Isso é unânime entre adeptos, equipa, direção. Só que nós sabemos que o Vilas Boas é bastante ambicioso. Já vimos também pelas declarações de jogadores como o Froholt, como o Borja Sainz, que temos vindo a dar conta aqui nos vídeos, sempre que eles falaram, eles deram a entender que há algo mais, há uma ambição muito grande para ganhar a Liga Europa, que não é tão passada essa imagem, porque o Porto sabe que a prioridade é o campeonato. No entanto, o Porto ficou ferido com aquela derrota com o Nottingham, e eu costumo dizer que aquela derrota, além de ter sido uma arbitragem muito duvidosa, com 2 penaltis que eu continuo a dizer que foram bastante duvidosos, e como disse o Farioli, o Nottingham apenas conseguiu marcar golo e criar perigo com os 2 penaltis, fez apenas um remate, uma jogada perigosa de bola corrida, tirando os 2 penaltis, e foi um jogo também atípico, porque foi em Inglaterra, e o Porto tem historicamente dificuldades em Inglaterra, acho que também foi psicológico. O próprio Farioli deixou-se levar por essa ansiedade de jogar em Inglaterra, colocou um Pablo Rosário número 8, que ficou completamente deslocado ali no meio campo, que não conseguia construir jogo, e portanto o Porto acabou por ser engolido no meio campo por uma opção também menos boa do Farioli, que também passou uma mensagem à equipa de que era para ter medo daquele jogo, de que era para defender. E eu acho que este jogo na Holanda é diferente. O próprio Vilas Boas então a dizer que o Porto quer ganhar para limpar essa imagem que ficou de Inglaterra e também para cumprir esse objetivo de passar à próxima fase na Liga Europa. O Porto tem muitas ambições aqui. Em ano do Mundial de Seleções é muito importante para muitos jogadores internacionais. O Porto tem muitos jogadores, são vários jogadores do plantel que sonham jogar o Mundial, e as competições europeias são muito importantes, são uma montra muito grande para os selecionadores e também para os adeptos dos seus países verem-nos em ação. À hora que gravei este vídeo ainda não tinha as declarações de Farioli, eu gravei um pouco mais tarde para tentar apanhar as declarações dele, mas parece que ele também está atrasado na conferência. Quando estiverem a assistir este vídeo, provavelmente ele já deu a conferência de imprensa. Eu quase que aposto que ele passou uma imagem de que o Utrecht é um adversário muito difícil. Ele é muito conhecedor do futebol holandês. Eu vi as declarações do treinador do Utrecht, ele a dizer que é muito amigo de Farioli, que o Farioli conhece bem o futebol holandês, que o Farioli teve muito sucesso e que trouxe o Ajax novamente ao topo do futebol holandês, e portanto ele conhece bastante o campeonato. O próprio Pablo Rosário também é um jogador que já jogou na Holanda, ele penso que tem nacionalidade até holandesa, também conhece muito bem o campeonato. Quase que arrisco dizer que o Pablo Rosário vai ser titular neste jogo, não sei em que posição. Não sei se Farioli vai descansar Varela e colocar Pablo Rosário, é uma possibilidade, porque aqui Farioli vai ter outra estratégia, não vai ser igual ao que jogou com os ingleses, até porque ele aqui conhece muito bem o Utrecht, e nós sabemos que o Farioli lê muito bem o jogo, gosta de preparar a equipa ao pormenor, defensivamente, portanto pode fazer aqui alterações defensivas e também de gestão da equipa, uma vez que Farioli não abdica dessa gestão. Aquilo que eu dizia ontem, o Porto mesmo com pouco tempo para treinar, tem tido sempre muitas folgas, voltou ontem aos treinos depois da folga e portanto só tem 2 treinos antes deste jogo. Há jogadores na calha para entrar na equipa, o próprio Eustáquio, que o Farioli elogiou muito no pós-jogo, dizendo que ele é um elemento essencial no balneário. Não sei se esse elogio também já não é uma previsão, um pronúncio de que ele vai jogar contra o Utrecht. Sabemos que o Porto contra o Estrela Vermelha mudou muito a equipa, não sei se vai repetir isso o Farioli, porque ele conhece o futebol holandês e sendo um jogo fora, é possível que ele não queira arriscar assim tanto, mas pode haver aqui várias alterações. Aquilo que eu dizia, pode ser uma oportunidade para dar uma segunda titularidade seguida ao William Gomes e ao Rodrigo Mora, que pode-lhes fazer muito bem psicologicamente, motivacionalmente. Embora eu acho que Gabri Veiga e Borja Sainz, como não jogaram de início no campeonato, provavelmente também tem aqui uma grande probabilidade de jogar para a Liga Europa. É uma incógnita, a verdade é essa, porque o 11 pode sofrer muitas alterações ou apenas algumas. Não acredito que seja exatamente o mesmo 11, aquele 11 clássico que o Farioli sempre utiliza. Não acredito que jogue com os titulares todos, até porque vem aí um jogo com o Famalicão muito importante, a tal prioridade dada ao campeonato. Mas como o Farioli conhece muito bem o futebol holandês, este jogo promete ser um Porto bem preparado, defensivamente como já estamos à espera, mas também com alguma estratégia ofensiva. E aquilo que eu digo, eu acho que o Porto está confortável nesse papel
de só a partir dos 60 minutos arriscar tudo no ataque, e podemos ter aqui mais um jogo assim, em que o Porto consegue anular o Utrecht na sua maior capacidade ofensiva, sendo também as equipas holandesas muito ofensivas, isso também ajuda a abrir a defesa. Pode ser que o Porto também consiga jogar essa pressão alta que tem falhado tantas vezes, que com o Braga só conseguiu fazer nos primeiros 15 minutos, até o Braga acertar com a posse de bola, e depois o Porto também ter assumido esse jogo de dar a bola ao Braga e tentar outras soluções. Este Porto pode ser um Porto mais ofensivo, mas podemos sempre esperar que é aos 60 minutos que o Farioli arrisca mais ofensivamente. Vamos ver, para o Porto seria importante marcar cedo, não só para tirar a ansiedade e já limpar essa imagem que ficou com o Nottingham, mas também para a equipa descansar um pouco, porque vem em jogo com o Famalicão muito importante antes das paragens de seleções. O Pablo Rosário foi convocado para a seleção dele, o Frollo também, começam a aparecer convocatórias de vários jogadores, em princípio uma grande parte do plantel vai ser convocada. O Frollo pode também ter aqui uma oportunidade para descansar, sabemos que ele pela seleção joga sempre, vai ter o jogo com o Famalicão, ele tem sido muito marcado, tem se esforçado muito contra o Braga, ele correu muito. Talvez seja aqui também poupado, dando a tal oportunidade ao Eustáquio ou até ao Rodrigo Mora. É uma boa oportunidade também para Zaidu ou Martim Fernandes voltarem ao 11. Enfim, muitas oportunidades aqui. O facto de Alarcón ser uma das novidades dos convocados, o Alarcón é a surpresa para este jogo. É verdade que o Caramó não pode jogar a Liga Europa, por isso é que o Alarcón é convocado, mas pode ser aqui também mais uma oportunidade. O Alarcón teve ali uns jogos, naquela altura em que jogou contra a Estrela Vermelha, em que o Farioli falou muito dele e deu-lhe várias oportunidades, tanto no jogo com o Rio Ave, como depois da titularidade contra a Estrela Vermelha, mas a verdade é que eu acho que o Alarcón não cumpriu, cometeu aquele erro no gol do Estrela Vermelha, esteve um pouco nervoso e apagado no jogo, mas pode ter aqui nova oportunidade, ele está convocado. O Gabriel Braz, aquilo que eu tenho dito, ele desta vez nem é convocado, ele está a perder espaço. Eu acho que o Porto prepara-se para contratar um novo defesa central em janeiro, como já tínhamos dito aqui nos vídeos anteriores. E é um Porto então que vai aqui para um contexto diferente de Liga Europa, um jogo na Holanda, onde o treinador tem muito conhecimento, deve ajudar a que a equipa esteja sólida. Devemos contar com que o Porto continue com essa defesa muito sólida, com esses centrais. Kivior Bednarek, eu acho que o Farioli não vai mexer nos centrais. Os laterais é capaz de mudar, Zaidu e Martim aqui a espreitar a titularidade, embora seja uma incógnita quem vai jogar. No meio campo, Varela e Frollo podem descansar entrando Pablo Rosário e Eustáquio. Não sei se Gabri Veiga vai ser titular pelo facto de não ter jogado com o Braga, ou se vai ser Rodrigo Mora. O que é certo é aquilo que temos visto, é que quem entra na segunda parte normalmente é mais decisivo, tem mais liberdade para atacar e acaba por jogar melhor. Seja o Gabri Veiga, seja o Mora, seja o Willian Gomes, seja o Borja, quem vem do banco costuma ser mais decisivo. Mas, como eu digo, o Utrecht é uma equipa holandesa, pode abrir mais espaço atrás e isso pode ajudar a que o Porto já consiga decidir o jogo mais rápido. Ainda assim, jogos europeus têm sempre as suas características, são sempre jogos em que as equipas estão hiper motivadas, como vimos com o Nottingham, e é sempre difícil um jogo fora, não sendo decisivo. Também o Porto tem que ter aqui em atenção e ter cuidado, que o Utrecht pode criar bastantes dificuldades. O Utrecht vinha de uma série má, mas ganhou este fim de semana, está com um novo alento, viu-se nas declarações do treinador que eles querem ganhar o jogo e, portanto, o Porto também tem que ter atenção, mas acredito que Farioli, e este jogo aqui ele consegue preparar bem, porque ele já treinou na Holanda e esse é um dos pontos fortes dele, é preparar a equipa. O Porto que vai ter um grande apoio dos adeptos na Holanda, muitos adeptos, continua esse entusiasmo entre os adeptos de um Porto que cada vez mais promete ter uma época com títulos, de regressar aos títulos, voltar aos bons velhos tempos do Porto, e o Porto continua esse entusiasmo também nos jogos, no campeonato. O Porto lançou os bilhetes para o jogo com o Famalicão e em menos de 3 horas esgotaram, para o jogo fora, claro que não eram muitos, mas o Porto vai ter muito apoio garantido, tanto na Holanda como depois em Famalicão. E nesse regresso ao campeonato, que vai ser escaldante, os ânimos estão muito exaltados. A polémica com o Fábio Veríssimo, o Vilas Boas falou no aeroporto, porque realmente ele tinha que falar, alguém do Porto tinha que dar a cara, mesmo depois do comunicado, que já tínhamos dado conta no vídeo de ontem, era preciso dizer mais qualquer coisa, até porque agora já é público o relatório do árbitro, do Fábio Veríssimo, já está nos meios de comunicação social, o Porto já teve acesso ao relatório. O Vilas Boas diz que inacreditavelmente foram os últimos a ter acesso, ou seja, dá a entender aqui que o Porto teve acesso ao mesmo tempo que toda a gente, que toda a comunicação social, e de facto são informações que vazaram para fora, eu acho que com o intuito de prejudicar, desestabilizar o Porto, porque são notícias que podem desestabilizar aqui da arbitragem, e eu acho que lendo o relatório do árbitro afinal não era nada assim tão grave. Penso que o Porto vai passar aqui com uma multa. Eu li em algum lugar que penso que em 2010, num jogo do Sporting Braga com o Leiria, aconteceu uma coisa até mais caricata, parece que imprimiram uma foto de um lance que o árbitro não tinha assinalado e colocaram debaixo da porta da cabine do árbitro, e o Braga acabou por pagar uma multa apenas. Portanto, acho que o Porto não é um caso assim tão grave, não é um caso de corrupção
como querem fazer passar os três rivais do Porto, o Braga, o Sporting e o Benfica. Estão a fazer muito alarido, a fazer muitos comunicados. Como disse o Vilas Boas, o Benfica a ser o mais vocal, com o Rui Costa muito indignado, quase que pedem que o Porto deixe a divisão. O Braga também é parte interessada porque ganharia o jogo se fosse uma coisa assim tão grave, mas acho que não é dessa gravidade. Estão claramente a exagerar. Como dizia muita gente ontem nos comentários, o Porto está a incomodar muita gente porque está a ganhar e já viram que o Porto passou os jogos mais difíceis, com apenas um empate com o Benfica, que vai lançado e que pode ser essa época de volta aos títulos, e isso está a incomodar muito os rivais. E o Vilas Boas dizia mesmo isso, que o Rui Costa, estando em eleições, é por isso que era ele o que falava mais, porque tinha que passar a imagem para os adeptos do Benfica de que ele luta muito pelos valores do Benfica e para ver qual é o candidato que fala mais alto contra o Porto. Acho que é mesmo isso. Acho que não faz sentido tanto alarido. É óbvio que os clubes rivais querem desestabilizar ao máximo. É óbvio que se o Porto fosse castigado, para eles seria ótimo, porque parece que eles não se importam ganhar na secretaria, querem apenas tirar o Porto da frente do primeiro lugar do campeonato, mas acho que não passa disso. Vai ser uma multa. É de facto uma situação estranha, é lamentável. O próprio Vilas Boas disse que ia fazer uma análise interna, mas acho que não justifica assim tanto. E eu acho que as preocupações estão no lugar errado, porque ninguém fala do lance em si. Eu ainda não vi ninguém indignado com o lance, porque a verdade é que o lance é polémico. A verdade é que se o Porto mostrou essas duas imagens é porque o árbitro foi incoerente em dois jogos diferentes, um a beneficiar o Benfica, o outro a prejudicar o Porto. O árbitro, para mim, mostrou sempre que é um árbitro, aquilo que eu dizia logo no fim do jogo, é um árbitro que irrita, mas não é só a equipa do Porto, ele irrita todas as equipas. Se vocês virem os jogadores do Braga e o banco do Braga, estão sempre a protestar com o árbitro, porque ele toma decisões inexplicáveis, decisões de péssima qualidade. É um árbitro que passa a imagem que é mesmo muito fraco, mas está sempre com aquela arrogância de quem tomou a decisão certa, muito pouco comunicativo, muito agressivo, e essa arrogância e más decisões irrita muito. E aquilo que disse Farioli também no fim do jogo, que a equipa conseguiu manter-se focada, e que não era fácil porque a arbitragem estava de facto a irritar, é mesmo isso, irrita os adversários, e já muita gente deixou aqui nos comentários, nos vídeos anteriores em que eu falei disso, que de facto é um árbitro fraco e é um árbitro que destabiliza muitas equipas, acaba por estragar os jogos, é daqueles árbitros que gosta de chamar os holofotes até ele. Ele colocou no relatório que havia uma televisão que não dava para desligar, ou seja, ele tentou desligar a televisão, pelos vistos não conseguiu. De facto a situação é lamentável, não é tão grave como os rivais dizem, mas como é que um árbitro que tenha muita qualidade vai se afetar porque uma televisão está a dar repetição dos lances que ele ajuizou? Primeiro que se ele sabe que tomou as decisões certas, isso não vai afetá-lo. Ver os lances na televisão vai apenas confirmar para ele que ele estava certo. Portanto, não entendo porque é que ele ficou tão afetado com isso. E depois, ele não era obrigado a olhar para a televisão, a não ser que a televisão fosse mesmo, tivesse várias televisões à volta, eu não sei, enfim, não sei como é que é o gabinete do árbitro, mas acho um exagero total. E portanto acho que esta situação incendeia os ânimos. Já há pedidos de reunião com o Governo, com Liga, enfim, muitos processos instaurados, parece que foi instaurado um processo ao Porto também, mas eu acho que o Porto tem que se manter focado na luta pelo título, porque o caso não é assim tão grave e pode desestabilizar a equipa, embora o Porto este ano esteja muito bem blindado, esteja muito estável, muito seguro. O Porto já teve aqui exibições que oscilaram, teve aqui jogos, como eu digo, está muito previsível na construção ofensiva. Tem conseguido resolver no final dos jogos, à exceção do jogo com o Nottingham, trocando algumas peças e dando mais liberdade à equipa e mudando a tática. O Porto podia mudar mais cedo, mas é também estratégia de Farioli, como ele próprio diz, para não sofrer golos. O Porto tem que estar mais preocupado com esses aspectos táticos e de treino e de manter a equipa sem lesões, que tem conseguido. Agora o De Jong está quase de volta, vai voltar depois da paragem de lesões e isso é importante, vai trazer mais uma solução. Portanto, acho que o Porto não se deve preocupar muito com isso, porque acho que é uma má arbitragem, um árbitro fraco e é um alarido exagerado que poderia desestabilizar a equipa. Acredito que não vai desestabilizar, mas realmente acendeu muito os ânimos. Há muita gente que pode ganhar muita coisa com isto e o Porto só tem a perder. Portanto, o Porto tem que se manter focado e, claro, defender-se, acho que sim. O Vilas Boas mudou de postura, ele começou a época, e já na época passada, sem falar nada de arbitragem. O que é certo é que depois da segunda paragem de seleções, depois do jogo com o Benfica, ele começou a falar, mudou de estratégia. Já tínhamos dado conta aqui que ele iria seguir essa estratégia. Ele continua a falar mais sobre isso, porque de facto chegou a um ponto em que era quase insustentável ele ficar em silêncio. Mas acho que é um caso que vai passar com uma multa. É óbvio que eu também não entendo muito disto, mas parece-me, até por esse tal caso do Braga, parece-me que vai acontecer isso. E portanto o Porto tem que estar mais focado depois, quando voltar ao campeonato, tem que ganhar ao Famalicão, que vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que no meio de todas as declarações, a declaração do treinador do Benfica, do Mourinho, é mais que resume mais este caso. Ele disse que não ia pronunciar-se porque poderia ser uma coisa muito grave, mas também poderia não ser, e que o facto de ele se pronunciar agora sem ter muitos dados e sem saber quais as decisões, poderia depois ser ridículo quando olhassem para as declarações dele agora. Ou seja, acho que ele resumiu muito bem. As declarações de Mourinho resumem esta situação, que pode ser só ridícula e que estão aqui a levantar muitas ondas,
e portanto é preciso esperar também um bocado para ver, se bem que o Mourinho não tinha ainda acesso ao relatório, e agora vendo o relatório eu acho que o Mourinho tinha razão. Se ele tivesse feito um drama muito grande, ia ficar ridículo olhando aos factos que estão no relatório, que é apenas esse caso da televisão que deve dar direito a uma multa. E agora eu quero saber da vossa opinião, o que é que vocês acham de toda esta polémica? Se concordam que o Porto vai passar por isto com uma multa, que os adversários estão a exagerar, ou se acham que é de facto caso para mais? Qual é a vossa expectativa para este jogo do Porto, para a Liga Europa com o Utrecht? Se acham que o Porto vai conseguir ganhar? Se acham que o empate chega, uma vez que o Porto já tem 6 pontos, o Utrecht não tem nenhum, e o Porto está em zona de passagem para a próxima fase? Se acham que o Farioli vai mudar muito a equipa? Se acham que vai jogar com o 11 clássico, com aqueles titulares sempre? Ou quem é que vocês acham que vai jogar? Quais seriam as vossas opções? Qual é a vossa previsão do 11 que vai jogar? Deixem também nos comentários se o Farioli deixou alguma declaração fora do comum, fora daquilo que eu já tenho previsto, normalmente daquilo que ele diz nas conferências. Qual é o vosso prognóstico para esse jogo? Quanto é que acham que vai ficar o jogo com o Utrecht? Quem é que vai marcar os golos? Normalmente há muita gente aqui no canal que costuma acertar o resultado e até os marcadores dos golos. Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.